O texto que eu quero trabalhar hoje é o jantar em Betânia, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 6 em diante. Mas para a gente estar trabalhando esse texto e para ter mais importância, eu quero dar o pano de fundo que está nos 5 primeiros versículos antes, tá bom? Então eu vou ler do 1 até o versículo de número 13. Mateus 26, do 1 ao 13. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Passagem bastante conhecida, mas vai se cumprir essa palavra de Jesus de novo aqui, na nossa vida. A gente vai trazer à memória o que essa mulher fez, porque se ficou registrado, se Jesus pediu para... Jesus mencionou, o Espírito Santo inspirou um escritor a escrever, eu fico imaginando como não é o coração dele, né? Como ficou o coração de Jesus quando essa mulher fez isso. E como ele se recorda desse feito, que ele pede para a gente estar sempre falando, sempre mencionando. Então, a grande questão para nós é: o que nós estamos fazendo que agrada ao Senhor? Será que o que nós estamos fazendo, alguma atitude que nós estamos tomando, se fosse escrever, está dando um ecozinho aqui, um eco. Se fosse escrever, será que Jesus pediria para escrever um feito meu ou teu? Nosso? Para a gente pensar, o que a gente está fazendo, será que podia entrar nos anais da história? Será que Jesus pede para lembrar do feito? Ou as pessoas podem lembrar dos feitos que nós estamos fazendo? Então é para a gente já começar a pensar. Mas, para a gente entrar no jantar em Betânia, aconteceu algo antes, é o pano de fundo para essa história, né, que é o versículo de número 26, que eu quero trabalhar um pouquinho, para depois a gente entrar lá no jantar lá em Betânia, tá bom? Mateus vai falar o seguinte: e aconteceu que... Então toda vez que a gente passar por esta frase no Evangelho de Mateus, e aconteceu o que, ele encerra um assunto importante. Se a gente for ver os anteriores, ele está dando um assunto muito importante, que ele está falando do sermão profético. Então, é muito importante. Aí aconteceu o quê? Aí ele vai abrir uma nova história. E olha a história que está abrindo. Olha a história que está acontecendo, está desenrolando na vida de Jesus. Que quando Jesus concluiu todos esses discursos, que é o sermão profético, disse aos seus discípulos: Bem sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Interessante, assim, pensar que tudo que vai acontecer, de bom ou de ruim, na vida de Cristo, ele já sabia. E é interessante que as atitudes dele, mesmo sabendo que ele vai morrer, mesmo sabendo que ele vai sofrer, mesmo sabendo que ele vai padecer, são atitudes nobres, porque ele vai receber um convite para ir num jantar. Irmãos, se a gente soubesse que a gente vai morrer daqui a 6 dias, daqui a 5 dias,
Você queria saber de jantar na casa de alguém? Fala sério. Não, você quer... Não, mas eu vou morrer, o camarada está me convidando para jantar, eu não quero saber, eu não quero ir na casa de ninguém, eu quero... Não, Jesus não, eu vou aceitar o convite, porque vai ser um momento muito importante para as pessoas que vão estar ali. Né? O que eu quero frisar aqui é que Jesus, ele mesmo, sabendo que ia morrer, que ia padecer, ele está sempre pensando nos outros. E porque ele morreu e porque ele padeceu, é porque, sabe por quê? Que ele subiu na cruz, sabe por quê que ele estava sempre empolgado para cumprir o desejo do Pai? Porque ele pensava em mim e em você. Não é? Um dia eles vão reunir, um dia eles vão me adorar. Então eu vou me sacrificar, eu vou fazer. Então eu acredito que o que incentivava o Jesus a ser obediente ao Pai, claro, é a obediência ao Pai. Mas era ver que ia ter um resultado positivo. Né? Ia ter alguma coisa lá na frente para falar, para pensar, para glorificar, para comemorar. Então, Jesus, ele sempre pensou nos outros. Então, Jesus, ele sempre foi altruísta. O maior exemplo de um ser altruísta é Jesus. E de vez em quando a gente pega nos egoísmos, não pega? A gente se pega numas mesquinharia, num negócio tão pequeno, e a gente precisava olhar para o nosso mestre. A gente precisava se espelhar mais no nosso mestre. Porque ele se desprendeu de tanta coisa para dar, para se doar, para fazer, para acontecer alguma coisa, não na vida dele, mas na vida do outro. Então, é um ensinamento para mim e para você que a atitude de Jesus sempre foi pensando em alguém. E eu acredito que na nossa caminhada, na nossa carreira, né, que vai ser a nossa lição da dominical, e vai ser a minha aula. A minha aula é manter no caminho. Você falou já. Para se manter no caminho, com distinção, com dignidade, com hombridade, eu acho que um passo é pensar sempre no outro, não em si mesmo. Né? Que Jesus ele fez uma caminhada, Zé, não pensando nele. Ele falou, eu sou o caminho, mas não é o caminho para eu trilhar, não para eu ser glorificado, mas para abençoar vidas, para salvar as pessoas. Então, para a gente se manter nesse caminho, a gente precisa ter um pensamento e uma mente como Jesus teve. Uma mente altruísta. E hoje em dia a gente está sempre pensando ao contrário. Né? A gente só pensa em nós. Eu vou trabalhar para mim, eu vou comprar para mim, eu vou fazer tudo para mim, os meus aqui, os pertinhos de mim, que é a minha família. O resto a gente não está muito preocupado. Mas se a gente tivesse mais preocupado, o Serginho não precisava estar aqui, né, pedindo, gente, precisa dar dinheiro para a gente comprar pão para o próximo, para abençoar as pessoas. Então, esse sentimento altruísta teria que ser o meu e o seu sentimento em todos os momentos da nossa caminhada. Eu sei que não é fácil, tem momentos que a gente está, que é difícil, mas deveria ser. Deveria ser. E o nosso maior exemplo é esse. Porque ele está sabendo que ele vai morrer, ele está sabendo que ele vai ser traído, mas ele está preocupado em receber um convite para jantar na casa de uma pessoa. Então, pensa assim, que a gente precisa ser mais parecido com Cristo. Para a nossa caminhada ser melhor. Para a nossa caminhada ser mais produtiva. Senhor? Então, ele sabe disso. Ele poderia muito bem fazer o quê? Não, eu vou aqui que eu vou me defender. Eu vou aqui porque aqui estão falando mal de mim, estão conspirando, então eu preciso estar aqui para mudar a situação. Não, ele foi, gente, jantar. Pode? Um negócio desse, cara Jesus foi sentar para jantar com uma pessoa. Bom, isso é muito amor. Muito amor. Beleza, então vamos seguindo aqui. 3. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo. Percebe que é só os caras top. Não é o povo lá embaixo. Isso. É só a presidência. A massa, ela é levada por esse povo aqui, ó. Porque se o povo falar assim, ó, se esse povo, assim, que são os principais, que é o cabeça, fala assim, aplauda, a massa aplaude. Se eles falar crucifica, a massa fala o quê? Crucifica. Então, mais uma lição que a gente precisa tirar aqui para mim e para você. Dependendo da cabeça, não segue. Dependendo da cabeça que está na frente, não segue. A gente, de vez em quando, precisa ter uma opinião própria. Precisa ter
um olhar, um entendimento, precisa ter um conhecimento teológico que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque esse povo, eles iam pelo que eles falavam. Ó, uma hora, quando vai a entrada triunfal em Jerusalém, está todo mundo glorificando Jesus. Daqui a pouco lá, quando ele está sendo julgado, o que a massa fala? Mas porque alguém falou para falar. E a gente não pode ser assim. Porque hoje, irmãos, muitos crentes é massa de manobra, de cabeça satânica e demoníaca por aí. Principalmente na internet. O camarada fala uma coisa, esse negócio anda assim, ó, porque o problema da internet é que é um território livre, né? Cada um fala o que quer. Ali é terra de ninguém. Cada um levanta lá, fala o que quer, quando quer, como quer. E um monte de gente vai entrando nesse caminho, vai fazendo a mesma coisa, vai achando que está legal, vai seguindo, vai dando joinha, vai seguir. Meu, é coisa de doido. Sabe por quê? Porque não tem entendimento teológico. Não conhece Cristo, não conhece por que Jesus veio, por que Jesus está ali, por que Jesus está fazendo. Não entende nada. É o que aconteceu aqui, ó. Os cabeças, eles vão manobrando toda a situação, vão contornando toda a situação, porque aqui ele está falando do sinédrio, né? Esse povo aqui que compõe aqui os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciões, eles formam o sinédrio. O sinédrio o que é? Como se fosse o nosso Senado, composto de 70 membros, 71 ou 70? 71, né? 71 membros, que eles decidem as leis. Eles julgam, eles condenam, eles sentenciam o que vai acontecer com a pessoa, até chegar a uma pena de morte. Então, é ele que comanda todos os negócios. Só que esse grupo, esse sinédrio, eles têm uma mente só, que é a mente de Satanás. Porque todo esse povo reunido ali, quem rege é Satanás. É o único cabeça que está movendo as peças ali dentro para poder fazer uma ação contra o Cristo, contra o reino de Deus. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá bom? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não sei como que é o ditado aí. Mas é isso. É bem parecido, não é? Que lá eles citam as leis, lá eles julgam, lá eles prendem, eles soltam, eles fazem o que eles querem. Eles mudam lei, eles manipulam a lei. Então, estou fazendo um comparativo aqui com a nossa lei. Com quem manda, com quem faz a lei. É a mesma coisa aqui. Então, qual era o objetivo deles? Nós vamos nos reunir para quê? Para matar Jesus. Para acabar com esse negócio, com essa história aí. Agora, irmãos, pensa comigo. O que Jesus fez para merecer isso aqui? O que Jesus fez para merecer isso aqui? É por isso que eu falo, essa mente aqui, ó, que manipula todo mundo, é uma mente satânica. Quem está atrás, mexendo os pauzinhos da marionete, é Satanás. Está usando esse povo aqui para poder prender. Então eles se consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Ali no Sinédrio, nem todo mundo, presta atenção agora, nem todo mundo tinha o mesmo pensamento. É como se fosse um grupo de líderes que cada um tem uma ideia. A minha ideia é essa, não, mas a minha ideia é essa, não, mas a minha é aquela, e eles muitas vezes não entram num consenso. Mas quando é para fazer o mal, todo mundo fala a mesma língua. Já perceberam isso? Se é para fazer o mal lá, uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam na ressurreição, uns acreditavam só na Torá, os outros acreditavam nos profetas. Tinha um debate teológico muito grande lá, dentro do Sinédrio. Mas quando era para fazer o mal, todos eles falavam a mesma língua. Todos eles tinham o mesmo sentimento. Todos eles tinham o mesmo desejo. Aí eles se uniram, porque, irmãos, quando é para fazer o mal, se une. Quando é para praticar o mal se une. Não importa se tem pendências ou divergências. Se for para fazer o mal, eles se unem, falam a mesma língua para poder praticarem o mal. Ok? Então eles consultaram mutuamente para prenderem Jesus com dolo. O que é dolo? Eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Espera um pouquinho, irmão. Irmão, eu preciso de um oftalmo. Urgência. Dolo. A palavra original para dolo seria isca.
ou armadilha. Olha aqui que negócio. A gente vai fazer uma isca para poder pegar Jesus. Então, eles começam a planejar. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Qual é o argumento que a gente vai lançar para ele poder cair na lei e a gente achar uma brecha para poder condená-lo? Olha só. E aí, mas Jesus já sabia de tudo isso, né? Sabe o que é legal? Jesus já sabe de tudo. Jesus já sabe o que está acontecendo. Jesus já sabe a cabeça de cada um. Jesus já sabe o final da história. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que ele foi jantar. Sabe o que Jesus deve estar fazendo agora, lá no céu, olhando para todo esse cenário? Fica tranquilo, porque eu já sei todas as coisas. Eu já sei qual é o final. A gente se desespera. O governo que vai entrar, o governo que vai sair, a lei que vai entrar, a lei que vai sair, estão julgando. Ele está tranquilo. Ele já sabe de tudo, ele já sabe de como vai ser, o que vai ser. Ele já sabe qual é o final de todas as coisas. Por isso que ele foi jantar. Então, às vezes, de vez em quando, sabe o que a gente tem que fazer? Pastor, um dia eu falei, gente, eu vou parar um pouco. Que a gente ouve, você liga o rádio, é só tragédia. Aí você coloca lá na Jovem Pan, você só ouve falar, o governo fez, o governo... Aí. Rapaz, eu falei, eu vou parar um pouco. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou jantar. Porque senão eu vou ficar louco. Aí coloca na mão de Deus. Irmão, se a igreja for ser perseguida, a gente vai ser perseguido. Deus está no controle. Se não tiver perseguição, a gente não vai ter perseguição. E Deus está no controle de todas as coisas. Que a gente se desespera, meu Deus, o que vai ser da igreja? Vai ser o que Cristo quer que seja. Vai ser do jeito que Ele quer que seja. E acabou. A gente pode lutar, pode falar, pode fazer campanha contra. Se Ele falar, vai perseguir e acabou. Ele vai usar aquele turma para perseguir a igreja. Se for para deixar a igreja em paz, a igreja vai estar em paz, tranquilo. A gente vai passar, porque Ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Pode um ou outro desistir, pode um ou outro abandonar, mas a igreja verdadeira, a igreja que vai morar no céu, Satanás não vai abalar. Então é só nós estarmos inseridos dentro dessa igreja vitoriosa e a gente vai ser vitorioso também. Amém? Vamos lá então. Senhora, dolo, isca, é uma armadilha. Armadilha. Sabe, a senhora já caçou passarinho na sua vida? A senhora já caçou passarinho? Já? Sabe aquela arapuca? Você coloca uma comidinha lá quando o passarinho vai e puxa? É isso. É uma maneira de atrair o passarinho lá para dentro para prendê-lo. É a mesma coisa aqui. Porque eles começam a consultar Jesus, começam a falar, começam a perguntar, para Jesus responder alguma coisa para eles que fira a lei. Entendeu? Aí, agora sim. Agora aí, teve um momento lá que agora eu não me recordo, não sei o que Jesus falou, eles rasgaram as vestes, blasfemou, né? Lembra dessa passagem? Tem que matar, tem que prender, tem que matar. Porque eles estão querendo pegar Jesus em alguma coisa, porque não tem argumento. Dolo. É isso aí. É isso aí. Não tem problema nenhum. Porque assim, é ficha limpa, é isso aí. Uma pessoa que é íntegra, ela não vive de malícia, de artifícios para poder se valer na vida. Então é por isso que ele fala isso de Natanael. Natanael é um cara íntegro, ele nunca usou de malícia, nunca usou de argumento nenhum para se dar bem na vida. Ok? Então, pois não. Pode ler, por favor, pastor Serginho. Velhacaria. Entendeu? Entendeu, irmã? Entendeu, irmã? Não? Não entendeu. Entendeu, mas não compreendeu. Fala. Tá vendo, irmão? Então, com dolo é com uma intenção má, uma intenção maliciosa, de pegar uma pessoa em alguma coisa para puni-la. Então, quem não tem dolo é uma pessoa íntegra, que ela não usa de artifício nenhum para prejudicar ninguém.
nem para se dar bem na vida. Não há dolo. Então, se não há dolo nele, está tudo certo. Aqui é com dolo, é o contrário. É malícia isso. Beleza? Mas diziam. Então eles tinham toda essa trama, mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Porque na época da Páscoa aqui, os historiadores dizem que mais de 2 milhões de pessoas peregrinavam para Israel. Aí qualquer faísca poderia, né, acender uma dinamite, explodir e virar um negócio. E não era essa a ideia deles. A ideia deles é que tudo corresse bem. Por quê? Porque eles eram manipulados por Roma. Os sacerdotes aqui, os sumos sacerdotes, eles eram manipulados por Roma. E Roma, o que Roma menos queria é um alvoroço. O que Roma menos queria era um motim, um motivo para sair confusão. Então o que eles faziam? Não, durante a festa, para que não haja alvoroço e não tenha problema com Roma. Porque o negócio dos caras era apaziguar o negócio, né? Eles não queriam que o povo fosse liberto, eles não queriam que o povo tivesse condições financeiras, tivesse saúde. Não, eles estavam preocupados com eles. Enquanto eles tinham um conchavo com Roma, estava tudo certo para eles. Então, quanto menos problema, melhor para eles e pior para o povo. Ok? Então, esse é o pano de fundo aqui. Estão tramando de Jesus lá atrás, estão conspirando de Jesus lá atrás, mas tem um povo aqui na frente que está querendo adorar ele. Olha que diferença. Olha que coisa assim, brusco. Um grupo querendo matar, um grupo querendo derrubar, um grupo querendo prender. E tem um grupo querendo adorar. Que grupo nós estamos? Em que grupo nós estamos inseridos? Então vamos lá para o jantar. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Ok? Então é o seguinte. Jesus está num local, num determinado local, em casa de Simão, o leproso. Porque existe um outro evento, que ele também vai estar em Betânia, que vai falar que ele está na casa de um fariseu. Que parece-me que são eventos diferentes. O que o senhor acha? Eventos diferentes, né? Ok. Então são eventos diferentes, porque um evento ele está na casa do Simão, o leproso. O leproso aqui é só para identificar o cara, né? Porque ele não é leproso. Se ele fosse leproso, Jesus não estaria na casa dele. Então, com toda certeza, sem medo de errar, Jesus curou esse camarada da lepra. Né? Aí, rapaz, eu estava pensando nesse negócio aqui. Aí ele curou esse homem da lepra. O que ele fez? Eu vou dar uma festa. Gratidão. Eu vou dar uma festa. Churrasco. Eu vou fazer um jantar para Jesus. Em comemoração ao benefício que ele me fez. Sabe o que eu estava pensando sentado ali? Será que algum dia eu dei uma festa para Jesus? Você já deu uma festa para Jesus? Lá na sua casa? Em gratidão a uma bênção que você recebeu? Que eu recebi? Você nunca deu uma festa na nossa casa? Já? Sabe aqueles cultos que a gente faz de ação de graças? Lá em casa? É isso aqui, ó. É um jantar, é uma reunião para homenagear, para glorificar e para agradecer o Jesus que fez algo por nós. A gente abriu a porta da nossa casa para contar para as pessoas que ele é o Jesus que fez aquele milagre, que fez aquela bênção, que deu aquela casa, que curou, que salvou aquela família. Esse é o jantar. Muitos de nós já deu jantar para Jesus e nem sabem. E eu estava ali sentado e falei, será que eu já dei um jantar para Jesus lá em casa? Já dei um jantar para Jesus. Quando a gente se reúne para glorificar. As irmãs aqui de vez em quando chegam, que eu quero oferecer esse culto em gratidão. É um jantar para Jesus, eu quero oferecer porque ele fez uma bênção. Irmãos, isso é salutar. E sabe o que eu acho interessante? Todo jantar que Jesus foi convidado, ele falou, hoje eu não vou porque eu estou ocupado. Hoje eu não vou porque daqui a pouquinho eu vou morrer, eu vou cuidar de outra coisa. Não, hoje eu não vou porque eu tenho uma casa mais importante para ir. Não, né? Não, todas as vezes que a gente vai dar um jantar, que a gente oferece um culto, com toda certeza, com toda convicção, ele vai estar lá. Ele vai estar lá, ele vai estar presente e ele vai se sentir glorificado.
Ele vai se sentir dentro da nossa casa, assim, no aconchego da nossa casa. Amém? Estando Jesus em Betânia, acho que dá tempo da gente falar. Betânia está de Jerusalém 3 quilômetros. Está de Jerusalém 3 quilômetros. Então, é interessante ver, né? A 3 quilômetros, daqui ali em Santana, tem um povo ali tramando, mas ele está aqui. Ele está na casa, 3 quilômetros, pertinho do lado. Ele está ali na casa, sendo adorado, né? 3 quilômetros, tá bom? Eu queria falar de algumas coisas, a guisa de curiosidade, né? Porque, lê para mim rapidão alguém aí, lá João 11:18, para a gente ver, para a gente ter uma ideia das distâncias, das medidas que eles usavam naquela época. Bem rápido, só para curiosidade mesmo. Quase 15 estádios. Então, da onde que eles tiram essa ideia? O que é 15 estádios? Estádio é uma pista de corrida do Olimpo, onde era disputada a prova no estádio, lá dentro. É um local onde eles eram disputados. Então, 15 vezes aquele percurso onde eles corriam, que dá exatamente não, né? Os estudiosos mediram que dá 3 quilômetros, ok? Então são 15 estádios, que é aquele estádio onde eles corriam, que dá 3 quilômetros. Então, algumas outras medidas, só para a gente curiosidade. Em Lucas 22:41, coloca aí para mim. Lê alguém para mim, rapidão. Outro lê Gênesis 21:16. Um tiro de pedra. As novas versões das Bíblias já fala qual é essa metragem, né? Um tiro de pedra é de 20 a 30 metros, ok? Que é o que uma pessoa consegue pegar uma pedra e atirar essa pedra. Então, vê como varia, porque se o cara for mais forte, ele consegue atirar a pedra mais longe. Se ele for mais fraco, mas é mais ou menos de 20 a 30 metros. Gênesis 21:16, alguém leu? O seu Rodolfo quer água? Pega um pouquinho de água para o seu Rodolfo, fazendo favor. Gênesis 21:16. Aí outros já abrem aí em Atos 1:12, por favor. Chorou. Então está falando de Agar, né? Quando ela sai lá da casa de Abraão, e aí senta lá no local, acabou a comida, acabou a água, ela senta e coloca o menino numa distância de um tiro de arco. Qual é essa distância de arco? É de 100 a 150 metros. Okay? Dependendo da força que o cara tem para entesar o arco, de 100 a 150 metros. Atos 1:12 aí? A distância de caminho de um sábado. O que era a distância de caminho de um sábado? Porque assim, a jornada de um dia... O pastor está em Lucas 2 ainda? Hein? Lê Lucas 2:44 para mim. 44. Então vamos lá. Caminho de um dia é uma coisa... Caminho de um sábado é outra coisa. O caminho de um dia, 35 quilômetros, que a pessoa caminhava num dia. Quando fazer uma viagem para Jerusalém, eles andam um caminho 35 quilômetros. É bastante, né? É bastante demais. 35 quilômetros. Só que o sábado só podia caminhar 1 quilômetro e 200 metros. 1 quilômetro e 200 metros. Por quê? Porque no sábado você não pode empreender esforço. Então, se você caminhasse mais de 1 quilômetro e 200 metros, você tinha violado, o judeu violava o sábado. Ok? Então, sábado é 1 quilômetro e 200, um dia é 35 quilômetros. Aí o cara pode andar. Ok? Lucas 12:35, e aí eu vou acabar com as medidas aqui, para eu andar.
Lucas 12:35? Lê aí, vai até o fim. Não. Então teria encerrado. Que vai falar do côvado. Côvado. Isso. É o que, pastor? Tudo bem. Um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo. Então é mais ou menos 45 centímetros. Um côvado. 12,25. Eu coloquei 35. Então, um côvado é mais ou menos daqui. Então depende do homem, né? Depende do tamanho do cara. 2 palmos, né? Então, daqui até aqui. Beleza? São medidas, são curiosidades, mas o que eu quero entrar aqui agora é no 7. Vamos lá. E aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Aqui, esse texto é sensacional. Primeiro, o que é um vaso de alabastro? Um vaso de alabastro é uma vasilha, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. É um recipiente, mais ou menos assim. Com um gargalo grandão e aqui uma tampa, ok? Aqui tinha um recipiente, mas esse vaso aqui, ó, só esse vaso já tinha um valor. Esse vaso aqui era de um mármore muito raro, que é quase translúcido. Só o mármore, só o vaso de alabastro, o vaso, já tinha um valor expressivo. Que ele polia, ele ficava quase translúcido. Então, dentro desse vaso, que não era grande, que era pequeno, tinha um unguento lá dentro, que era de grande valor. Grande valor. Lá em João vai falar que valia 300 dinheiro. Sabe o que é isso? É 300 dias de um trabalhador da época. Porque o trabalhador da época ele ganhava dinheiro por dia, certo? São 300 dinheiro. Supomos hoje, quanto é uma diária comum aí? Uma diária. Um trabalhador comum. 100 reais, 150 reais, 200 reais? 150. Multiplica 150 por 300. Esse é o valor que tinha aquele unguento que foi derramado em Jesus. Pensa num negócio desse. E de vez em quando a gente, para dar 10 reais na oferta, a gente chora. Chora. Meu Deus, eu dei 10 reais, estou até arrependido que eu dei 10 reais. Hã? 45 mil reais custava aquele unguento. De grande valor. E o que ela fez? Ela derramou. É lógico, irmãos. Aqui a gente não vai ficar fazendo apologia a essas coisas, né? Você tem que dar tudo que você tem, que Deus vai te dar em dobro. Não é isso. Mas aqui é a disponibilidade, é o reconhecimento que essa mulher tinha. Porque eu acredito que Jesus não estava preocupado com o valor do nardo, do unguento. Ele estava preocupado com o coração daquela mulher. A voluntariedade, o amor que ela tinha. Não por aquele unguento, por aquele nardo. Ela deu mais valor para Jesus do que para o que ela tinha. Ela deu mais valor para a pessoa de Jesus, pelo que Jesus fez. E outra, ela já estava prevendo. Aqui teve um mistério aqui, né? Um mover espiritual aqui. Que ela já estava ungindo o corpo de Jesus. Talvez seja por isso que Jesus falou, poxa, essa mulher conseguiu ter ela teve uma visão espiritual tão grande, porque o corpo era ungido depois da morte, não era? Não era unção que embalsamava, lembra que as mulheres iam lá pegar o corpo para a gente, as especiarias para a gente embalsamar o corpo, lembra disso? Então era depois, mas ela aqui não, ela já preveu antes. Olha que visão espiritual que essa mulher teve. Talvez Jesus olhou isso aqui também, né? E olhou o coração dela, o entendimento dela, o agradecimento dela por Jesus. Então o nardo, ele é um composto, é uma planta aromática que é encontrada no Nepal, por isso o valor dela. É encontrada no Nepal, na China e na Índia, não em Israel.
Não é um composto, uma planta que você vai lá no quintal, pega e faz o nardo, não. Tinha que vir de longe, por isso tinha todo um valor, tinha todo um processo para trabalhar aquela planta, para fazer aquele óleo composto. E esse óleo, ele tinha outros benefícios para ele também. Eu estava lendo no comentário do William Barclay que ele possuía várias propriedades. Por exemplo, ele era anti-inflamatório, ele trabalhava no sistema digestivo, respiratório. Então ele tinha outras propriedades medicinais. Por isso que ele tinha um valor tão grande. Então essa mulher podia fazer o quê? Eu vou guardar isso para mim. Que uma hora eu posso precisar. Uma hora eu posso usar. Uma hora pode ser um remédio para mim, mas não. Ela entendeu que Jesus, ela podia suprir toda a questão financeira dela. Ela podia falar, poxa, eu vou ficar com esse nardo aqui. Se um dia eu precisar, eu vendo. E transformo isso, converto isso em dinheiro para eu sobreviver. Então ela entendeu que Jesus poderia suprir ela de toda necessidade financeira. Ela também podia ter falado, não, eu vou guardar isso aqui que é um remédio. Posso ter um problema lá na frente, a gente tem problema de médico aqui. Eu posso usar para o meu benefício, para um problema digestivo. Eu posso usar. Mas ela também entendeu que Jesus podia suprir ela de todas as necessidades físicas dela. Então ela entendeu, ela falou, eu vou me desprender disso, porque Jesus vai me suprir de tudo que esse perfume, tudo que esse nardo podia me proporcionar lá na frente. Então ela confiou e abriu mão. Por isso que Jesus falou lá para o jovem rico, né? Que ele falou, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então faz isso. Não, mas eu já faço. Então vende tudo que você tem. O que ele fez? Ficou triste. Sabe por quê? Porque a confiança dele estava no dinheiro. A confiança dele estava nas posses. Ele não estava em Cristo. Porque se a gente, irmãos, Cristo não vai pedir isso. Se ele pedir, a gente tem que fazer. Mas ele pediu para aquele homem. E eu já ouvi falar, não, porque se ele falasse que ia vender, Jesus ia mudar. Não, Jesus não ia mudar. Jesus queria que ele vendesse tudo que ele tinha, desse para os pobres e seguisse ele. Queria. Aquilo ali não foi uma pegadinha para saber qual é Jesus. Porque quem pensa assim está pegado no dinheiro. Mas para ele foi o dinheiro. Mas para mim é uma coisa, para você é outra. O que a gente precisa se desapegar? Essa mulher se desapegou. Ela creu. Ela creu que Jesus podia suprir ela financeiramente, na saúde, em todas essas áreas. Então ela estava tranquila porque ela confiou em Jesus. Eu falei, o que ela tinha de mais precioso, ela derramou para Jesus, ela entregou para Jesus. Ela entregou. Uhum. O azeite faz um bolo e dá para mim. Né? É o que Jesus. O que a gente tem coragem de dar o nosso sustento na mão de Jesus? Não é isso que Jesus está pedindo agora, hein, irmão? Presta atenção. Daqui a pouco você vai falar, não, o pastor está falando que tem que vender casa, vender carro. Não é isso. Não. Jesus não quer que a gente se desfaça. Se preciso for desfazer de alguma coisa, de um bem, ele vai falar no nosso coração. Vai falar comigo, não vai mandar ninguém falar. Vai falar com você. Então aí é você e Deus, sou eu e Deus. Mas aqui é um desprendimento do que impede de nós adorarmos Jesus, confiarmos em Jesus, nos entregarmos para Ele. É isso que foi essa atitude dessa mulher aqui. Então a gente aprende com essa atitude dela algumas lições. Primeiro, o amor aumenta na medida que entendemos o quanto somos pecadores. Porque tem uma outra passagem lá em Lucas 7, 40, 43. Quer ver? Vamos ler lá rapidão. Alguém lê para mim Lucas, só para a gente entender o que eu estou falando. 7, 40, 43.
Ó, porque aqui é uma outra situação parecida, né? Por isso que confunde. Ó, lá em cima vai falar assim, ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. Lá quem é? Aqui é um fariseu. Nesse texto que a gente está lendo, quem é? Simão leproso. Então, é evento diferente. Ok? Não é o mesmo evento, não. Mas o princípio é o mesmo. Ó, por que ela pegou o que ela tinha de mais valor e ungiu Jesus? Porque ela achou que ela foi muito perdoada. Foi muito perdoada. Então, quem entende que foi muito perdoado, esse é o que valoriza mais. Esse é o que doa mais. Esse é o que trabalha mais. Esse é o que se entrega mais. Então, a lição para mim e para você é pensar o quanto nós fomos perdoados. E o quanto nós estamos amando aquele que nos perdoou. Quanto? Será que... Porque, claro, gente, o que a gente fizer, tudo que a gente fizer, nunca vai equiparar. Não vai, não tem como. Mas Jesus está vendo o coração. O que eu tenho? Eu só consigo pagar isso, eu só consigo dar isso. Então, Jesus vai, então dá o que você tem. Que já para ele já está valendo. Ele entendeu que o que ela tinha era aquilo. Se ela tivesse menos e ela fizesse com menos, Jesus também entenderia o amor dela, porque ele não está preocupado com o valor monetário. Ele estava preocupado com o derramar dela, com o coração, com o amor que ela tinha. Porque quando ela quebra o vaso e unge Jesus, o que ela está fazendo? Qual é a mensagem que ela está dando para Jesus? Olha o tamanho do meu amor. Olha o quanto eu amo o Senhor. Então, quanto a gente ama o Senhor, é o que a gente vai derramar. O quanto a gente ama. Mas o quanto a gente ama é o quanto a gente entende que Ele nos perdoou. Se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida, meu Deus do céu, a gente deveria fazer muito mais, a gente deveria ofertar muito mais, a gente deveria se entregar muito mais, a gente deveria orar mais, deveria ler mais a Bíblia, deveria fazer muito mais, evangelizar mais, amar mais, servir o próximo mais, muito mais, porque da onde Ele nos tirou, o que Ele nos fez, a mudança que Ele fez nas nossas vidas. É isso que essa mulher fez, é isso que ela está mostrando, o tamanho do amor dela, com essa atitude. Então as nossas atitudes para com Cristo, para com o reino, demonstra o tamanho do nosso amor para com Ele. Amém? Então nós entendemos que o amor aumenta na medida que a gente entende o quanto nós somos pecadores. Eu aprendo também outra coisa. Mostra o contraste entre o olhar carnal e o olhar espiritual. Né? Porque os discípulos estavam com o olhar como? Os discípulos. Carnal. Pô, por que não pegou esse dinheiro e materialista? E não deu para os pobres? Que conversa é essa? Que conversa? Isso não era pra... O camarada estava de olho no dinheiro. Mas essa mulher teve uma visão espiritual. Ela fez uma leitura com uma câmera espiritual daquela situação. E os discípulos fizeram uma leitura com a câmera carnal. É por isso que, às vezes, irmãos, pessoas tomam umas atitudes que a gente fala, meu, o que esse cara tá fazendo? Não, ele está tendo uma visão espiritual e está tendo um desdobramento na vida dele, naquele momento, que só ele e Deus entende. E quem é espiritual discerne que está tudo certo. Está tendo um mover com Deus. Está tendo um particular com Deus. Né? Tá bom? Terceira coisa que eu aprendo. Tem oportunidades que só aparecem uma vez na vida. Vou repetir. Tem oportunidades que só aparecem uma vez na vida. Então, quando aparecer essa oportunidade, abraça que ela não volta mais. Quantas oportunidades essa mulher ia ter de ungir Jesus? Uma única. O que ela fez? Abraçou, ela pegou a oportunidade. Não, tem trem que só passa na estação uma vez só, nunca mais ele vai passar. Uns, sei lá, 300 anos atrás, não vou nem denunciar a idade do pastor. Ele ensinou para nós da onde vem essa palavra oportunidade. Vem daquelas naus antigas
que um homem subia lá no mastro, tem aquele mastro onde issa a vela? Então ele subia e ele ficava olhando para ver se via alguma manifestação do vento. Então quando ele percebia, que ele sentia que o vento ia bater, o que ele gritava para o pessoal lá embaixo? Oportunidade, oportunidade. O que os caras faziam? Içava a vela para pegar o vento. Então é isso. De vez em quando, irmãos, o vento sopra e a gente não está nem aí. Aí passou o vento, poxa, o vento passou, não dá para pegar mais. Então presta atenção, que Deus está dando umas oportunidades para nós. Umas oportunidades. Que de vez em quando a gente fala assim, mais um trabalho, não é mais um trabalho, é uma oportunidade. Mais um apelo, não é mais um apelo, é mais uma oportunidade. Mais uma palavra, não é mais uma palavra, é mais uma oportunidade que Deus está dando. E a gente não está nem aí, está fazendo de conta que não é com a gente. Mas às vezes Deus está querendo mostrar para nós alguma coisa. Para a gente despertar, para a gente fazer, para a gente mudar, para a gente caminhar, para a gente sair ou para a gente entrar, eu não sei. Mas é uma oportunidade que às vezes é uma só. Abraça a oportunidade e vai para frente. E de vez em quando Deus tem muita misericórdia e dá outro. Mas tem uma oportunidade que é a única. Essa aqui foi uma oportunidade única na vida dessa mulher. Outras pessoas tiveram a mesma oportunidade, mas só ela pegou. Só ela entendeu. E só ela que fez. Ela e na outra oportunidade também. Amém, amados? Então, presta atenção nas oportunidades que Deus está dando. Quarta coisa que eu entendo. Aqui, aquele nardo era um perfume que exalava uma fragrância. Mas qual foi a fragrância, o cheiro, o suave que Jesus sentiu naquele dia? Foi do perfume? Foi da ação que aquela mulher teve. Lembra do sacrifício? O sacrifício queimava lá, aquela fumaça subia, chegava como lá nas narinas de Deus? Um cheiro suave, agradável. Que ele entendeu que aquela oferta que eles estavam fazendo era uma oferta sincera. Era de coração. É isso aqui, que essa ação do cheiro lá, Jesus não está preocupado se o unguento era aquele perfume importado, que outro dia a Arete comprou um perfume importado, 30 ml, 300 e poucos reais. Meu Deus do céu, me deu de presente. Glória a Deus por isso. Me deu de presente. Que eu mesmo não compro. Não tenho coragem. 30 ml, irmão, desse tamanhozinho assim, um perfuminho da Polo. Na verdade eu ganhei 2. 300 e poucos reais. Isso, irmãos, há uns 5 anos atrás. Até hoje. Que eu também uso só um tiquinho. Mas não importa. O que não é o valor. É o amor. Que ela foi lá e comprou e pagou aquele perfume. Aquele perfume lá pagou em 10 vezes para me dar um perfume. Então eu entendi que foi um gesto de amor. Você imagina Jesus aqui, que ele entendeu. Isso aqui é um gesto de amor. O que ele sentiu, aquele cheiro que ele sentiu, foi uma ação de adoração. Que satisfez, entrou na narina dele, entrou no coração dele e moveu o coração de Deus. Moveu o coração de Jesus. Meu Deus. Pois não, professor? Meu Deus, você vai ser ungido com óleo de cozinha, irmão. Aquele soia que custa R$5,50. Com o meu polo, meu amigo, você não vai ser ungido, não. Amém, amados? Então, uma ação nossa pode valer muito mais do que qualquer valor financeiro para Ele, para Deus. Foi o que ele sentiu naquele dia, foi o que ele sentiu naquele jantar. E eu acho que quando estava acontecendo todos aqueles negócios lá, né? Os caras vão fazer o concílio para me trair, para me matar. Mas tem um adorador lá que eu preciso ir lá. Eu preciso ser adorado por esse adorador, que era essa mulher aqui. Uma mulher que reconheceu, uma mulher que entendeu, uma mulher que teve uma visão espiritual sensacional, que moveu Jesus aí naquele jantar, que moveu Jesus a estar naquele lugar. Aí, irmão, de vez em quando a gente precisa pensar, eu vou na igreja hoje. Eu vou lá na igreja hoje. Ou eu vou
fazer o meu devocional aqui em casa? Será que move o coração de Jesus para estar ali, para estar aqui? Ali vai ter um adorador, eu vou largar tudo e vou lá ver, sentir a adoração daquele adorador. É por isso que ele fala, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa mulher não teve interesse nenhum em Jesus. Nenhum na pessoa de Jesus, assim, de ter um retorno que esse homem pode fazer por mim. Pode fazer um milagre, pode me tirar de uma situação difícil. Ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada somente em adorar a Ele. Aí Ele se fez presente. Sabe, um adorador, quem está um adorador o tempo todo é Jesus. Ele abre mão de tudo para estar um adorador. Então, irmão, a mensagem para nós hoje. Que tipo de adoração nós estamos oferecendo para Ele? Que tipo de óleo, de nardo que a gente está oferecendo para Ele? O mais baratinho, aquele perfume... Como chama aquele perfume que é imitação? Que é imitação do outro. Por exemplo, tem um perfume genérico. Ou é um genérico que a gente está oferecendo para Ele? Então, qual a adoração? Contratipo, isso. Contratipo. Contratipo é uma falsificação, né? Um nome bonitinho. De vez em quando a nossa adoração é uma adoração, um nome bonitinho. Mas não é uma adoração, é um contratipo. Que tipo de adoração, irmãos? Parece que é, mas não é. Que tipo de adoração nós estamos oferecendo para Ele? Qual o nardo que a gente está disposto a derramar em Jesus hoje, para agradar o coração dele? Porque o fim desse texto é sensacional. Em todos os lugares o que essa mulher fez vai ficar registrado para a memória de quem? De Jesus? Para a memória dela. Olha isso, para a memória dela. A gente está falando hoje aqui para a memória dela. Essa mulher foi sensacional. Essa mulher é inspiradora. E tem que ser, ela inspira o meu e o teu coração. E a nossa adoração. Nós, vamos conhecê-la. Pode um negócio desse? Em nome de Jesus? Amém, amém, amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus.